Paramahansa Yogananda, Autobiografia do Yogi, capítulo 48, parte 2, em Encinitas, na Califórnia. Pouco antes dos Estados Unidos entrarem no conflito, chegou-me mais uma carta da Inglaterra dilacerada pela guerra. Com palavras nobres e emocionadas, o Dr. L. Cranmer Bryan, conhecido editor do The Wisdom of East Series, escreveu: Ao ler a East-West, me dei conta da distância que parece existir entre nós. Estamos vivendo aparentemente em dois mundos diferentes. Recebo de Los Angeles beleza, ordem, tranquilidade e paz que chegam no porto da nossa cidade sitiada como um navio carregado das bênçãos e conforto do Santo Graal. Como um sonho, vejo o bosque de palmeiras e o templo dos Encinitas, com a vista para o oceano e para as montanhas. Vejo, acima de tudo, a solidariedade de homens e mulheres espiritualizados que vivem numa comunidade unida, absorta no trabalho criativo e revigorada pela contemplação. Esse é o mundo que idealizo para mim. Gostaria de fazer minha pequena parte para construí-lo, mas agora, talvez nesse corpo jamais consiga prestar culto a Deus no seu templo de praias douradas. Entretanto, ter tido essa visão já é alguma coisa. Saber que mesmo em tempos de guerra reina a paz nos portos e nos morros é ainda melhor. Que todos os membros da associação recebam as saudações de um soldado raso, escritas na torre de vigia, enquanto espera o amanhecer. Os anos de guerra trouxeram um despertar espiritual para homens que nunca antes tinham se dedicado ao estudo do Novo Testamento. Uma forma suave de destilar as amarguras da guerra. Para atender a uma demanda crescente, uma pequena e inspiradora igreja de todas as religiões para a realização do self foi construída em Hollywood, inaugurada em 1942. Da igreja, vê-se a Olive Hill e o distante planetário de Los Angeles. A igreja, pintada de azul, branco e dourado, tem sua imagem refletida num grande lago, entre jacintos aquáticos. Os jardins são cheios de flores, com alguns veados de pedra que parecem assustados, uma pérgola ornada de vitrais e uma pitoresca fonte dos desejos. Junto com as moedas e uma sucessão caleidoscópia de desejos humanos, nelas são lançadas também muitas aspirações pela obtenção do tesouro único do espírito. Uma vibração de felicidade universal flui dos pequenos nichos onde se alojam as estátuas de Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Krishna, Buda, Confúcio, São Francisco e uma linda reprodução em madrepérola de Cristo na Última Ceia. Em 1943, mais uma igreja de todas as religiões para a realização do self foi fundada em San Diego. O templo está localizado numa tranquila colina em meio a eucaliptos, com vista para a cintilante Baía de San Diego. Certa noite, sentado nesse aprazível refúgio, eu cantava com todo o meu coração, sob meus dedos, o timbre suave do órgão da igreja, dos meus lábios, o saudoso lamento de um antigo devoto bengali que buscara o consolo eterno. Neste mundo, mãe, ninguém pode me amar. Neste mundo, ninguém ama como o divino amor. Onde é que está o puro amor? Onde há quem possa te amar? Ali minha alma deseja estar. O coordenador do Centro de San Diego, Dr. Lloyd Kennel, estava no templo comigo e sorriu ao ouvir as palavras da minha canção. Diga a verdade, Paramahansa Ji. Valeu a pena? Perguntou olhando-me com grande sinceridade. Compreendi a lacônica pergunta. O senhor foi feliz nos Estados Unidos? E as desilusões, as mágoas, os líderes de centro que não conseguiram liderar, os alunos que não conseguiram aprender. Abençoado é o homem a quem o Senhor põe à prova, doutor. De vez em quando, ele se lembra de me dar um fardo para carregar. Pensei então em todos os que permaneceram leais, no amor, na devoção e na compreensão que pulsam no coração dos Estados Unidos. Lentamente, mas com ênfase, continuei. Minha resposta é sim, 1000 vezes sim. Valeu a pena ver o Ocidente e o Oriente unidos pelos laços espirituais, os únicos que são permanentes. Tem sido para mim uma fonte de inspiração ininterrupta. É mais do que jamais sonhei. Silenciosamente, acrescentei uma prece. Que Babaji e Sri Yukteswar já sintam que fiz a minha parte e que eu não tenha desmerecido a grande esperança com a qual me enviaram. Voltei-me mais uma vez para as teclas do órgão
e toquei um tom marcial. A roda do tempo reduz logo a pó algumas vidas de lua e de estrelas, bem como os começos gloriosos, mas minha alma o seu caminho segue. A treva, a morte e as derrotas atravessam minha trilha cruelmente. Muito me custa a luta em que eu me empenho, mas minha alma e seu caminho segue. Na semana do ano 1945, eu trabalhava em meu estúdio em Encinitas, revisando o manuscrito desse livro. Para Mahansaji, por favor, venha até aqui. Do lado de fora da minha janela, o Dr. Lewis, que viera de Boston para me visitar, sorria para mim. Ele vem a Encinitas 2 vezes por ano. Logo estávamos caminhando ao sol. Meu companheiro apontou para as novas torres em construção na parte do terreno da associação adjacente à rodovia litorânea. Senhor, observo muitas melhorias aqui desde minha última visita. Sim, doutor. Esse é um projeto que há muito acalento e que começa a tomar forma definitiva. Nesses lindos arredores, comecei a reconstruir a minha miniatura de uma colônia mundial. A fraternidade é um ideal mais fácil de ser compreendido pelo exemplo do que pela teoria. Um pequeno grupo harmonioso que talvez inspire outras comunidades ideais em todo o mundo. Uma ideia esplêndida, Senhor. Se todos fizerem sua parte com sinceridade, com certeza a colônia alcançará grande êxito. Mundo é uma palavra muito abrangente, mas considerando a si mesmo um cidadão do mundo, o homem ampliará sua ideia da cidadania. Continuei. Quem realmente sente que o mundo é a minha pátria, meus Estados Unidos, minha Índia, minhas Filipinas, minha Inglaterra ou minha África, jamais deixará de ter forças para construir uma vida útil e feliz. O orgulho natural que sentimos pelo lugar onde nascemos conhecerá uma expansão sem limites e estará em contato com as correntes criativas universais. O Dr. Lewis e eu paramos junto ao lago, próximo ao eremitério, que estava cheio de flores de lótus. Abaixo de nós estendia-se um incomensurável Oceano Pacífico. Essas águas banhadas igualmente o Ocidente e o Oriente, a Califórnia e a China. Meu companheiro lançou então uma pedrinha no primeiro dos centros e 75 milhões de quilômetros quadrados daquele oceano. Encinitas é um lugar simbólico para criarmos uma colônia mundial. É verdade, doutor. Vamos realizar aqui muitas conferências e congressos religiosos para os quais convidaremos delegados de todas as nações. Bandeiras de todos os países serão assadas em nossos salões. Na propriedade, construiremos pequenos templos dedicados às principais religiões do mundo. Logo que for possível, prosseguir. Planejo abrir aqui um instituto de yoga. O papel abençoado da Kriya Yoga no Ocidente está apenas começando. Que todos os homens possam saber que existe uma técnica científica e precisa para a realização do self e para superar a infelicidade humana. Já era tarde da noite. Eu e meu querido amigo, o primeiro Kriya Yogi dos Estados Unidos, discutimos a necessidade de fundar colônias mundiais com base na espiritualidade. Os males atribuídos a uma abstração antropomórfica chamada sociedade podem ser mais realisticamente dispostos na porta de cada ser humano. A utopia deve florescer no âmago de todos os homens antes que possa desabrochar como virtude cívica. O homem é uma alma, não uma instituição. Somente uma reforma interna poderá trazer permanência às mudanças externas. Com ênfase nos valores espirituais e na realização do self para promover a solidariedade mundial, uma colônia tem o poder de enviar vibrações inspiradoras muito além da sua localização. No dia 15 de agosto de 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial. Fim de um mundo e a aurora de uma enigmática era atômica. Os residentes do eremitério reuniram-se no salão principal para uma prece de agradecimento. Pai Celestial, que isso nunca mais aconteça, que doravante teus filhos possam caminhar como irmãos. A tensão dos anos de guerra havia desaparecido. Nossos espíritos deleitavam-se no sol da paz. Olhei com alegria para cada um dos meus amigos norte-americanos. Senhor, pensei agradecido, tu deste a este monge uma grande família. E a gente termina aqui o livro Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, com muito amor no coração.
que vocês possam sentir o amor que eu senti lendo cada palavra aqui para vocês. Paz e luz a todos.